Fala galera, começando mais um Psi Podcast, o podcast sobre saúde mental. E tem uma frase que eu sempre falo que eu gosto muito, cara, que é a seguinte, cara. Frase da OMS, inclusive, não é minha não é do Rodrigão não, cara. Não existe saúde sem saúde mental. Então é fundamental, na verdade, que você se ligue nisso, tá? O tempo inteiro. E hoje eu tô aqui com a presença mais que especial. Tô recebendo aqui no Psi Podcast a psicóloga, especialista de transtorno alimentar, Nayane. Ai, obrigada pelo convite, Rodrigo. É um tema que eu amo, sou suspeita a falar. E é uma honra estar aqui no Psi Podcast. Esse sucesso, que eu não tenho dúvidas. E esse tema é super importante. Legal, cara. Sabe, Nayane, para começar a nossa conversa, cara, eu gosto de perguntar algo para todo psicólogo, para todo psiquiatra, todo profissional de saúde mental. Que, na verdade, quando a gente decide trabalhar com saúde mental, a gente entende que não é só por ofício, né? Mas também por propósito de vida. Com certeza. A gente está lidando com pessoas, com diversas questões extremamente delicadas da saúde da galera, né? Com certeza. Aí a pergunta que eu te faço é, por que psicologia, Nayane? Nossa, a psicologia ela se encaixa perfeitamente na minha vida. Hoje eu entendo muito mais do que antes, mas exatamente isso, faz parte do meu propósito de vida. Na minha adolescência eu encontrei ferramentas, a curiosidade por entender a mente humana e o comportamento. Então, eu tinha muita curiosidade do porquê que fulano reage assim se acontecer tal coisa. A ciência sempre foi algo que eu sempre fui fascinada desde a minha infância. Então, eu estudava muito sobre ciência e depois entrou a paixão ali na adolescência pelo comportamento humano e a saúde e o emocional. E aí entrou a psicologia como foco. E depois os transtornos alimentares, que hoje eles têm meu coração, de verdade. Psicologia tem várias áreas. Exatamente. De atuação, né? A galera da psicanálise, por exemplo, tem a galera do TCC e tudo mais. Isso. E tem a galera que usa esses instrumentos, essas metodologias para trabalhar em outras áreas, por exemplo. Sim, sim. Cara, por que você foi para transtorno alimentar exatamente, cara? Justamente entra no propósito de vida que a gente está falando. Eu vivi em 2018, eu me formei em 2017, entrei muito cedo na faculdade, era muito mais apaixonada pela psicologia organizacional, empresarial, então... e aí depois eu fui para psicologia clínica. Mas em 2018 eu vivi uma experiência pessoal, ou seja, tem a ver com a minha vida pessoal, que foi desenvolver a bulimia. Então eu comecei ali, eu tive uma perda de peso muito significativa e depois eu tive ali episódios de me alimentar de forma descontrolada e depois ali ter um movimento compensatório. Então, era quando eu fazia indução ali de vômito. Enfim, entrei nesse processo e aí eu falei assim, caramba, como que eu procuro ajuda? Pra onde que eu vou? Porque, primeiro que os transtornos alimentares, eles são muito... não vou dizer ocultos, mas assim, eles são muito difíceis de serem percebidos pelas pessoas. Então, procurar ajuda, também eu não tinha acesso a quem procurar, não sabia por onde começar, mesmo tendo a minha formação, porque não é algo que é tão visto no mundo acadêmico. Então, foi quando despertou em mim e falou assim, nossa, eu preciso de ajuda, procurei ajuda de fato, iniciei ali o atendimento da psicoterapia voltado para os transtornos alimentares, não que o profissional focasse, mas foi um tema meu, pauta de terapia, e depois a minha vida foi se organizando. Aí foi quando eu coloquei, não, eu preciso ajudar outras pessoas que possam ter desenvolvido a mesma coisa e a gente talvez nem tenha acesso, não saiba. Então foi quando ali eu comecei a procurar... Infelizmente, não tem hoje um nível de especialização como uma pós em transtornos alimentares. Então, a gente encontra cursos que nos ajudem ali dentro da nossa formação. Então, tem curso de extensão, tem curso de aprimoramento. E aí, eu fui fazendo essa busca. E hoje, a minha linha mesmo, a minha abordagem de atuação com foco nos transtornos alimentares. Cara, interessante demais você falar, porque você falou algumas coisas assim que eu fui pensando assim e fui, inclusive... criando uma identificação de alguma maneira. Porque é interessante que muita gente está passando por dores assim pesadíssimas, delicadíssimas, Sim. como por exemplo a depressão ou algo similar. Sim. Né? No entanto, toda causa gera um efeito, né?
às vezes a gente tá passando por dores, assim, sobre-humanas em algumas ocasiões. Sim. Aquela tempestade emocional que a gente vive. E a gente, às vezes, até sabe que a gente tá naquela condição. Né? Estamos muito tristes e tudo mais. Sim. Só que nem sempre a gente consegue identificar a causa e nem entender que aquilo não tá andando sozinho. Exatamente. Exatamente. É comum a gente, cara, buscar na comida, de repente, ou no excesso dela, ou no doce, algum tipo de prazer que nos, sacou? Que nos tira do foco. Com certeza, com certeza. O alimento, principalmente no transtorno alimentar, na compulsão, na TCA, transtorno compulsivo alimentar, o alimento se torna a sua forma de regulação. Então, assim, você se alimenta, você faz o ato ali de se alimentar de forma descontrolada, justamente para você se regular emocionalmente. Então, e nos transtornos alimentares, né, eles são, a gente se torna refém dele, completamente, do alimento. Então, para você identificar se tem ou não um transtorno alimentar, primeiro, esse indivíduo, ele tem um prejuízo social, então ele vai ter ali, é muito característico da pessoa não se alimentar da forma que ela realmente faria publicamente. Esse alimento se torna uma tortura para essa pessoa, tanto para o compulsivo, vamos falar dos 3 principais, como o transtorno da compulsão alimentar, a anorexia nervosa e a bulimia. Então, todos eles ali têm muito em comum essa característica do paciente se ver ali, o indivíduo ele se vê refém do alimento e também do corpo. Não tem como a gente falar só do alimento, porque a distorção de imagem está presente neles. Então, interessante, cara. Tem muita coisa atrelada a um fator só. Eles não caminham sozinhos. O transtorno alimentar, ele é um transtorno multifatorial. Não existe um único fator. Que às vezes as pessoas acham que só tem a ver com uma situação comportamental, assim, só o alimento. Não, ele é social, ele é neurobiológico, ele tem outros fatores psiquiátricos, ele tem outros fatores. O que é transtorno alimentar exatamente, assim? É quando a gente identifica um prejuízo e uma relação disfuncional do paciente com a alimentação e com o corpo. Então, quando a gente está frente a esse aparecimento, a gente está lidando com um paciente com transtorno alimentar. Claro que existem critérios de fechamento de diagnóstico, então a gente precisa de um profissional para fazer esse fechamento de um diagnóstico, mas a ideia aqui principal é que quem esteja assistindo hoje e escute aqui, né, características e se identifique com a fala, com a nossa conversa, com o diálogo, procure ajuda. Porque possivelmente ou já desenvolveu ou está no caminho para desenvolver. E quando você se vê refém, a sua vida gira em torno disso. É muito prejuízo mesmo. E tem, dependendo do transtorno, o índice de mortalidade. Isso pode começar, então, com autoestima, de repente? Com aparência? Ou seja, pô, cara, tô me olhando no espelho, pô, não tá legal, cara. Caramba, cara, engordei mais 3 quilos. Pô, treinei tanto essa semana, cara. Onde é que tá o meu erro? Onde é que tá o mal? Porque eu tenho ido a nutricionista, pô, tenho feito tudo que o personal manda, mas a coisa não tá acontecendo, cara. O que tá acontecendo exatamente? Ou seja, um bom indicador pro transtorno alimentar seria justamente a baixa autoestima, de repente? Com certeza. Existem algumas características que vão estar presentes em todos os transtornos alimentares. A baixa autoestima é unânime, ela vai estar presente nesse paciente, nesse indivíduo. Como também, dificilmente eles andam sozinhos, eles estão em comorbidade. Então, assim, na bulimia, por exemplo, é muito presente a ansiedade, na compulsão também. Então, assim, acaba sendo um gatilho reforçador desse ciclo do transtorno. Então, assim, baixa autoestima, ansiedade ou até mesmo a depressão. Na anorexia vão ser mais presentes alguns transtornos de personalidade que podem estar associados. Então, é interessante a pessoa entender que se já existe ali um diagnóstico ou uma suspeita, pacientes hoje ansiosos, a ansiedade hoje está em foco. Consulta, quando chega para mim em consultório, a ansiedade é 95% da minha demanda. Então, assim, está presente. Aí,
conversando, né, de repente com o paciente e tal, você começa a mapear e identificar que, cara, tá rolando um transtorno ali. De repente, depositando na ansiedade ou ansiedade como causa, porque a ansiedade, às vezes, faz com que a gente crie uma falsa expectativa sobre algo ruim, de repente. Muitas vezes. A expectativa de que é uma certeza que vai dar errado. O paciente, o indivíduo que tem ansiedade, ele tem certeza absoluta que vai dar errado. E aí entra em sofrimento por um futuro que não aconteceu. Então, aí começa. Como é que eu me regulo diante desse desconforto emocional? Eu vou pro alimento? Então, na compulsão existe esse funcionamento, na bulimia também existe. O que diferencia é que na bulimia, esse indivíduo ele vai fazer o ato purgatório ali, da indução do vômito, uso de laxantes e diuréticos. Então, ele tem um momento compulsivo, mas ele pensa, agora, não, isso não pode ficar em mim, eu preciso emagrecer, eu vou engordar com essa ingestão calórica. E aí eu faço a indução. Já no compulsivo, ele já não faz a indução. Então, ele tem um ganho de peso. E aí, consequentemente, ele se sente muito frustrado. Porque o sentimento de culpa e de frustração, eles são sempre presentes no paciente com compulsão. Caramba. Então, a gente pensando, por exemplo, num processo que é comum a mim e eu acho que é muita gente, cara. Sim. Eu tô, por exemplo, prestes a ter uma reunião importante no trabalho ou fazer uma apresentação, alguma coisa do tipo. Isso é o tipo de coisa que me gera ansiedade, por exemplo, né? E aí eu tenho que conviver com aquele sentimento, às vezes ruim, de ansiedade durante o dia anterior. E eu tô lá pensando, cara, como é que vai ser? Pô, e quem vai me ouvir? Pô, será que eles vão ficar me julgando o tempo inteiro e tal? Sim. E aí o que me acompanha quando eu tô pensando nisso? O alimento. Cara, é aquele chocolate uma companhia, bacana. exato. Exatamente, cara. Parece que se por um lado eu tô perdendo alguma coisa, por outro eu tô ganhando alguma coisa emocionalmente. Tô compensando, né? Você tá compensando. E eu não me dou conta de que aquilo tá sendo extremamente prejudicial à minha saúde, né? É impressionante, isso acontece demais, né, cara? Muito, muito. O que a gente precisa sempre antenar é que hoje a gente tem... eu até gravei um vídeo sobre o mito da compulsão, porque a gente tem um movimento compensatório. Nessa situação, você já faz o seu modo de regulação em cima do alimento. Então, assim, você já sabe que fiquei ansioso e pacientes com compulsão têm uma característica de, às vezes, atrelada à ansiedade, às vezes muito no pico da noite. Isso eu observo nos meus atendimentos. Por quê? Foi vivendo o dia meio que regulado e à noite você começa a pensar no dia seguinte, foi o exemplo que você deu. Cara. Eu vou ter uma reunião no dia seguinte. Interessante. E aí começa a ficar mais ansioso porque tá chegando, né, o próximo dia que você vai vivenciar e aí você precisa compensar. Então tem às vezes alguns relatos de, poxa, eu consegui no café da manhã. Eu consegui o almoço. Nossa, mas foi chegando no final da tarde pra noite, eu devorei tudo que eu tinha. Então, assim, tem alguns... tem grande frequência nesse sentido do turno da noite, mas é individual, então não existe uma regra quanto a quando vai ser o ato compensatório, ali de compensação. E é muito interessante, Rodrigo, quem já identifica que compensa as emoções no alimento, é interessante já entender que essa relação não tá muito legal. Então, assim, a palavra dieta, pensar na atividade física, já existe uma relação ali disfuncional, porque você já pensa assim, não vou conseguir. Cara, você falou uma palavra... Eu penso que se a gente fosse resumir, por exemplo, né, a questão do transtorno alimentar, em uma palavra seria compensação. A gente tem o péssimo hábito de usar, né, a compensação no alimento. Se a gente está muito frustrado com alguma coisa, muito triste com alguma coisa, sim, quando a gente criou uma expectativa amorosa e tudo mais, ela não foi retribuída, a gente vai pro chocolate, que é a coisa mais rápida ali, mais prática. Exato, né? Sim. Para poder compensar de alguma maneira, mas a conta sempre vem. E uma pergunta que eu te faço, cara, que me despertou até uma certa curiosidade, né? Você falou, por exemplo, sobre esse fator vir muito à noite, por exemplo, né? Justamente pela expectativa do amanhã, sim, no dia seguinte. Sim. Tá chegando a hora, cara. Eu vou acordar daqui a pouquinho. Sim. E aí eu vou pensando e comendo. Sim. Até de madrugada. Às vezes você acorda pra se autorregular. Isso acontecia muito comigo, no sentido de acordei de madrugada, preciso de um doce. Como é que eu vou voltar a dormir?
Então, acontecia muito, depois vinha, assim, são questões de segundos pra você sentir a culpa, então, depois você já tá culpa, tipo assim, por que eu comi isso? Tipo, não tinha porquê. E aí, é por isso que vem a sensação do descontrole. É muito presente na compulsão você se sentir sem controle da sua própria vida, que você fala, cara, se esse alimento tá me vencendo, né, quem sou eu? Aí você já tá com a baixa autoestima, né? Aí você se olha no espelho, não tá gostando de você. Você entra num sofrimento psíquico muito grande. Cara. E pra saúde física também. Agora, é muito importante observar, assim, para a gente conseguir diagnosticar a compulsão, de fato, a gente precisa de pelo menos um episódio compulsivo por semana, mínimo, tá? Para o nosso diagnóstico mínimo. Um movimento compensatório, um movimento de compulsão durante 3 meses, pelo menos uma vez na semana. E assim, não é simplesmente só no chocolate. O compulsivo, quando ele tá no momento de crise, ele vai comer o que tiver. Então, assim, relatos que você escuta e soa como absurdo. A gente não tem muito acesso porque dificilmente alguém vai te contar que fez isso. Então, assim, eu já atendi pacientes, tenho pacientes que comiam o feijão gelado, que tava ali, o de mais rápido, comia o pão com leite moça. É uma mistura que você fala assim, isso é insano. Mas a crise, e dá aquela sensação de uma orgia alimentar. Então, você tá comendo e aquilo ali não tem fim. Até o momento de você se sentir, assim, aquele momento que você abre a bermuda, uma calça e fala, meu Deus, eu comi... Eu não consegui parar. Uhum. Então, essa sensação de descontrole é muito presente no compulsivo. Agora, claro, se você já entende que o chocolate é uma porta, porque acontece muito do paciente assim, beleza, eu tinha chocolate. Do chocolate eu não consegui mais parar. Aí eu fui pro chocolate. Aí daqui a pouco eu abri o Fandangos que tava lá. Nunca é algo que você prepara. Exemplo, vou preparar um Rap 10. Vou preparar uma tapioca. Uhum. Não, você vai pedindo. E aí quando vê, você já pediu um iFood, já comeu depois a sobremesa. Eu tenho um paciente que já pediu, tipo, 3 pizzas. Uau. Pedi a primeira e tava comendo o primeiro pedaço, vi que ia ser pouco. Quando eu vi, eu tava pedindo mais 2. E aí só me dei conta quando vi aquelas 3 caixas na minha frente. E pensando... E depois o sofrimento é muito grande, no sentido de... Eu não precisava ter comido, eu sou um fracasso. Toda vez que eu... O paciente compulsivo, ele já tem aquela questão da tentativa e erro. Cara, é muito frequente. Você entende que esse processo é consciente? Por exemplo, muitas vezes não, cara. Ele vem de um ato impulsivo, né? De uma ação impulsiva. A impulsividade, ela vem do inconsciente. A gente se torna consciente depois da ação. Uau! Sinistro. Por isso é uma prisão, de verdade. Uhum. Por isso te aprisiona. Interessante pensar nisso, porque... Talvez um dos grandes desafios, né, que vocês como psicólogos têm, sim, é o de trazer consciência ao paciente. Com certeza. E isso que você está me falando agora está me trazendo consciência, por exemplo. Que bom. Né? Porque isso, como eu te falei, isso para mim é comum, cara. Eu nunca estive tão pesado como hoje na minha vida, entendeu? Por ocasião de diversos fatores, né, principalmente carreira, trabalho, aquela coisa toda. E é natural, cara. E você falando, eu comecei a refletir, eu comecei a pensar em mim, sim, sabe? Sim. E eu comecei a lembrar de várias ocasiões que algo similar ao que você está me falando agora aconteceu comigo. Só que eu só tô pensando agora nisso, entendeu? Sim, tendo consciência agora, né? Isso, cara. Que tava disfuncional. Meu irmão, tu fez a dieta certinha, cara. Certinha. Mas quando tu pensa naquele açaí, meu amigo, entendeu? Exatamente. Porque o açaí vai te trazer uma carga de prazer ou algum tipo de hormônio, né? Neurotransmissor. Sim, né? sim. Que vai te levar lá pra cima, né? Claro. E aí você tá pensando em alguma coisa e tal, e ponto. O açaí vai chegar certinho ali pra ser teu melhor amigo. É um encaixe perfeito, exato. Encaixe perfeito, né? É uma das estratégias no nosso trabalho ali, no tratamento, a gente trazer esse paciente, primeiro, o nível de autoconsciência. A minha abordagem, né, é a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, tem todo o meu coração. E aí, dentro desse... O modelo cognitivo que a gente
aborda na TCC, só estou explicando para que aí vai conseguir chegar a um alcance melhor. Pensamento, emoção, comportamento. É a base. E aí a gente trabalha através desse modelo o nível de autoconsciência do paciente. Então, à medida que eu consigo trabalhar o pensamento automático desse paciente, o que surge quando você está pensando, quando você está comendo? Quais são as frases que vêm? Porque vêm esses pensamentos, né? Nossa, eu não vou dar conta amanhã. Acho que vou me julgar. Acho que não vai dar certo. Nossa, acho que o fulano não vai gostar de mim. Acho que eu não sou tão inteligente para... Então, começam a vir pensamentos e aquele alimento está vindo ali junto com essas, em conjunto. Então, se a gente não consegue trabalhar o pensamento, a gente não alcança o comportamento do paciente. Nunca. Por isso que as pessoas têm o entendimento tem o julgamento, na verdade, da pessoa não ser capaz. Isso é falta de força de vontade. Você não quer porque você não quer. Você não faz porque você não quer. Quantas pessoas escutam isso, não só no transtorno alimentar, como na ansiedade, durante uma pessoa está vivendo uma crise e está aquele familiar ou um amigo julgando, né? Por que você está assim? Você não trabalha, por que você tem ansiedade? Tem nenhuma conta para pagar, por que você... Então, o julgamento, ele é muito presente e o compulsivo ou a anoréxica, eles vão estar no lugar escondido para evitarem o julgamento, porque ela já tem a certeza ali que vai ser muito julgada. Você falou algo bem interessante aí também, cara, porque além da questão da consciência, tem a questão da racionalização, né, cara? Porque, teoricamente, a gente precisa racionalizar tudo hoje em dia, né? Sim. A gente está vivendo num mundo em que controle seus sentimentos, inteligência emocional, Nossa faça senhora. isso, faça aquilo, a gente tá cheio de regra para tudo, para alcançar o tal sucesso, a ser bem-sucedido e tudo mais. E isso tem o seu valor, é verdade. A questão é como a gente traz isso pra gente, como a gente formata isso na nossa cabeça, porque isso aqui, cara, é digital. Nós somos analógicos ou biológicos, algo do tipo, então é complexo pra gente. Então, Nayane, como a gente faz para poder, assim, racionalizar essa questão? Como, por exemplo, perceber que veio aquela vontade grande de despejar minha ansiedade, ou a minha dor, ou algum constrangimento na comida, né? Sim. Percebi. Sim. Ou seja, é o que você falou, criei consciência. Cara, como é que eu posso, a partir daí, tomar uma decisão mais inteligente? Sim, sim. Existem algumas estratégias para a gente trabalhar com esse paciente. Então, um dos focos é que provavelmente esse paciente ele não tem mais uma rotina de prazer em nada na vida dele. Então, ele está casa e trabalha. Geralmente, se for um paciente adulto. Então, ele começa ali numa rotina de... A gente sabe hoje, até essa cobrança social que se tem, no sentido de trabalho enquanto eles dormem, né? Por favor, não sigam esse exemplo, porque nós somos seres humanos. Dinheiro não dorme, né? A gente vive nessa pressão social, tanto que, às vezes, quando você tá descansando, eu já me peguei várias vezes, no sentido, gente, eu deveria estar fazendo tanta coisa, por que eu tô me dando o direito de estar aqui descansando? Porque existe essa influência social e cultural que a gente está inserido. Então, esse prazer no alimento acaba se tornando ali, primeiro, o mais rápido, porque vamos supor que uma pessoa tem a carga horária de 8 horas de trabalho, e aí chega em casa, tem a demanda da casa, da família, e aí cadê o restante do tempo para conseguir fazer alguma coisa? Então, a gente começa a estruturar dentro dessas estratégias alinhadas com a realidade daquele indivíduo. Então, a gente precisa pensar em conectar esse indivíduo com a identidade dele. Então, esse paciente ele já está completamente perdido no sentimento, tá? Eu não estou dizendo que ele é uma pessoa sem fazer nada. Só que ele já está ali no automático. Então, a gente fala assim, o que você gosta de fazer? Nossa, antigamente eu adorava ouvir música, hoje em dia eu já nem escuto mais. Nossa, eu tocava um instrumento musical. Nossa, o que a gente consegue adaptar na rotina daquele indivíduo outras situações em que gerem prazer.
E pode ser, às vezes, uma coisa mínima. Às vezes pode ser a prática de um desenho, pode ser assistir uma série, um episódio. As pessoas já nem se dão direito mais, naquele dia ali em específico, de tirar 20, 30 minutos para ter um tempo de qualidade. Então, uma das estratégias, principalmente durante o ato, principalmente, eu brinco, que existe aquela fugir da aparência do mal. Então, às vezes, esse paciente que já está nesse movimento tão automático, às vezes vai se dar conta na hora ali da refeição. Eu falo, levanta e sai correndo. Brinco assim, mas eu falo, você tenta levantar, ir para um outro ambiente, se distancia desse ambiente, desse alimento naquele momento. Então, assim, você está na cozinha, onde você já faz, geralmente, esse ato, se distancia daquele lugar. Tenta distrair exatamente o pensamento. Ou vai tomar um banho, ficar um pouco mais calmo, tentar se regular daquela maneira e depois tentar lidar com aquele alimento. Eu posso guardar. Porque senão, se você não sair desse ambiente, você está completamente recebendo os estímulos, né? O cheiro, o visual daquilo, seja escrever, seja assistir algo, seja ligar para alguém, conversar. Ter uma rede de apoio é muito importante. É porque esse sofrimento do transtorno alimentar, ele é muito solitário. Ele é um processo muito solitário. Pela vergonha que existe em dizer assim, cara, eu não tô conseguindo. E um dos principais desafios, diferente de um outro transtorno, como vamos pensar talvez num vício, né? Quando a gente fala no alcoolismo, é muito mais fácil aquela pessoa se distanciar da bebida e talvez nunca mais beber, de falar assim, caramba, não vou mais viver isso, me afasto. Mas como que a gente faz isso com o alimento que faz parte de uma função básica nossa, que é se alimentar? Então é muito mais difícil, porque a pessoa não pode simplesmente abrir mão de comer. É uma necessidade fisiológica. Então, por isso, a importância desse paciente procurar rede de apoio e ajuda profissional, que também é multidisciplinar. Então, psicólogo, psiquiatra, um educador físico, um nutricionista. Dependendo de cada caso, vai ser importantíssimo ter essa rede. Cara, é muito interessante porque... Pô, cara, maneiro. Legal demais, cara. É muito interessante porque você falou, por exemplo, de rede de apoio, né? Pensei em emagrecer, vou ligar para quem? Nutricionista. Pensei em emagrecer, eu vou para onde? Academia. Só que eu tento uma vez, tento duas, tento três. Isso no intervalo de tempo de 10 anos, por exemplo, e a coisa não acontece. Você se torna um expert. Quantas vezes eu já conversei com pessoas, né, que, cara, entendem tudo sobre a questão da ficha técnica de alimentos e tal, o que pode ou não pode, mas ainda assim não conseguem chegar lá. Ou seja, é interessante notar que a psicologia, nesse caso em especial, por isso que eu quero muito que isso seja mais falado, sabe? Mais dito, mais propagado, porque a questão, cara... O problema, ou seja, nessa questão, né, nesse caso, não está no nutricionista, ou no endócrino, ou no profissional de educação física, não está ali, sabe? Mas às vezes está em algo muito mais profundo dentro da gente. Com certeza. É muito importante a gente, além do nutricionista, se puder, conversar de repente com um psicólogo a respeito, né? Não adianta querer mudar comportamento... E aí é o que a pessoa faz, prefere ir pra academia, treinar o corpo e não treinar a mente. Uau! Isso maneiro, é muito triste. Enquanto a gente não falar, né, que o seu cérebro é o responsável por tudo isso, pelo mecanismo, pela máquina que funciona, pelo funcionamento motor, você vai continuar fracassando. E não porque você quer, mas porque você está treinando o lugar errado. Então, a pessoa vai viver nesse sofrimento psíquico e justamente pela vergonha e pelo estigma que existe na saúde mental. Por isso que eu falo muito sobre saúde mental e gosto de me posicionar na internet, que hoje, para mim, é o principal acesso às pessoas, a um público maior, de falar. A gente precisa falar sobre saúde mental, porque ela que tá... Que rege o corpo, que rege o seu corpo, exatamente. É bem interessante, cara. Levando um pouquinho mais por essa palavra que você trouxe aqui agora, que eu acredito que ela faz parte da vida de muitas pessoas, principalmente se tratando de rede social. Você vai me entender, cara. A palavra é vergonha. Cara, isso é muito complicado e é muito triste ao mesmo tempo, né, Nayane? Porque, como você falou, bem disse, inclusive,
Quando a gente pensa em bebida alcoólica, a gente entende que tem um problema ali, a gente consegue se desfazer daquilo ali porque a gente entende que de fato é um problema e a solução para esse problema é muito difundida. Agora, quando a gente cria consciência em cima da questão da comida, o próximo passo é perder a vergonha. É ligar para um psicólogo, começar um tratamento nesse sentido, né? E por que não conversar com amigos e amigas a respeito disso? Não é verdade, Nayane? O pior doente é aquele que nega a sua doença. Então, assim, é algo que eu pontuo muito. O primeiro passo é eu ter consciência que está existindo um adoecimento. Porque às vezes a pessoa está vivendo aquilo, e eu falo muito isso em consultório, que às vezes a gente atrela um transtorno psíquico, psicológico, à nossa personalidade. Eu brinco ainda assim, eu falo, olha, tá aqui sua personalidade, tá aqui o transtorno. E aí você já atrelou esse transtorno como se fosse um funcionamento seu. Ah, não, já tenho mania de comer escondido. Ah, não, não, na frente dos outros eu como ok, mas chego em casa, eu como bastante. Então, não é você. Não é você. Tem um transtorno psicológico ali acontecendo. A mesma coisa para os ansiosos. Romantizam o adoecimento. Romantizam o transtorno. Não, isso é parte de mim. Sou eu. E não é você, é o transtorno ali dominando o seu comportamento, dominando a sua vida, te deixando refém. Então, não permita isso. Porque você vai viver em sofrimento o resto da vida. Você vê, né, cara? Quando eu tô com fome, eu sei que eu tô com fome. Meu estômago me avisa. O barulho é grande, né? Agora, quando a minha fome é emocional, né? Inclusive eu recebi essa pergunta de uma seguidora sua, né? Ótimo. Quando a fome emocional, em contrapartida com a fome física, né? Como a gente consegue identificar quando é uma coisa ou quando é outra? Porque eu já percebi pessoalmente, né, que já aconteceu de eu estar sentindo fome ou algo parecido com fome que eu estava sentindo. Parecia que meu corpo estava pedindo um energético, estava pedindo um chocolate ou algo parecido. Sim. Mas é interessante. Peraí, se eu tô com fome, eu poderia comer um bife grande com uma salada maneira, né, e tal. Sim. Mas o meu corpo não tá pedindo isso, não. Como é que eu sei, cara, que é fome emocional ou fome física, cara? Exatamente. A fome emocional, ela é muito direcionada. Então, assim, eu estou com fome de pizza. Nossa, eu tô com fome de chocolate. Nossa, eu comeria super um docinho agora, um brigadeiro depois do almoço. Então, a fome emocional, ela vem muito direcionada. Então, assim, beleza. Aí você se questiona. Vamos supor, veio essa ideia do chocolate. Ah, acho que eu tô com fome. Acho que eu comeria agora. Tô com fome. Você comeria um prato mais saudável? Você comeria uma tapioca ao invés desse doce? Ai, não, mas eu queria esse docinho. Aí é a fome emocional. Então, a fisiológica, ela vem realmente do seu corpo pedindo, né, o alimento, que é uma necessidade nossa fisiológica, e aí você considera que você comeria, de fato, qualquer coisa para se alimentar, mas não qualquer coisa no ato compulsivo, né, porque o compulsivo, ele vem assim, traçando tudo que tem. O fisiológico, e a pessoa que já tem o hábito, já se adaptou à fome emocional, ela tem muita dificuldade em se sentir saciada. Já percebeu o ciclo que às vezes você almoça, aí você quer o doce, da fome emocional. Depois do doce, só um salgado. Que aí fica nesse ciclo, né, de você precisar de mais alguma coisa. Então você fica super adaptado à fome emocional e já não consegue mais identificar a fome física, não consegue chegar a uma saciedade e falar assim, nossa, você nem saboreia. Você já não saboreia mais. Se falar assim, que tempero tinha esse alimento? Nossa, eu acho que tinha um pouquinho de pimenta. Acho, assim, mas não sei muito bem. A pessoa não saboreou. Sensibilidade, perde. Né? Impressionante, cara. Eu queria levar um pouquinho agora o assunto, algo que tem se tornado muito frequente, infelizmente. Não só na sociedade global como um todo, mas especialmente na brasileira, que é justamente a questão da obesidade. A gente sabe que tem fatores biológicos que estimulam o nosso corpo a crescer daquele jeito. Sim. Mas, em muitos casos, a causa disso daí tudo é emocional, né? E talvez tenham muitas pessoas, né, que estão passando por algo similar a isso, a questão da obesidade, que estão nos assistindo agora
e que tem um certo constrangimento, de repente, em procurar ajuda nessa área. Sim. Né? É possível a gente conversar aqui, Nayane, identificando algumas causas que, de repente, aquele que está nos vendo aqui agora tem passado nesse sentido da obesidade em especial? Sim. Hoje tem alguns estudos que comprovam que pacientes obesos, 30% têm TCA, transtorno compulsivo alimentar. Então, assim, e a obesidade, é bom ressaltar que ela não é considerada no nosso critério de diagnóstico como um transtorno alimentar, mas um caso clínico, porque já entra no nível de adoecimento, que a gente depois tem que pensar no nível de cirurgia, em algo que consiga ter um pouco mais a intervenção, né, de médicos e procedimentos cirúrgicos. Mas o paciente obeso, que começa ali com o sobrepeso e depois entra na obesidade, tem um impacto muito grande ali, primeiro, da sociedade. Então, assim, a pessoa pode ter um histórico genético, né? A gente sabe que tem como fator a genética, um dos fatores. Entrando nesse viés, né, de ser uma criança já gordinha, ser alguém que tem muito medo de engordar e quando vê não conseguiu se controlar e engordou. Entra muito o critério da vergonha e da exposição sobre o corpo. Então, assim, a pessoa obesa, existe uma romantização da obesidade que é muito perigosa hoje nas redes sociais, porque a gente está falando de um nível de adoecimento muito grave, de uma perda de qualidade de vida muito grande. Então, o paciente, o indivíduo com obesidade, tem dificuldades, além das doenças, né, do adoecimento médico, ela tem uma perda de vida, de qualidade de vida, no modo de se vestir, no estilo que gostaria de ter. Quantos e quantos pacientes chegam para mim falando, Nayane, eu queria fazer rapel e não posso, porque meu peso não permite. Nayane, eu queria... eu tenho vergonha de andar de avião porque eu sei que quando eu ando de ônibus, eu faço uma viagem às vezes de 3 dias, mas eu não pego avião com vergonha do assento. No ônibus eu compro 2 passagens e aí fico ali naquele espaçamento. Então é um prejuízo que muitas vezes pela vergonha não é falado. Mas existe uma grande perda na qualidade de vida, não só por uma questão estética, por uma questão do visual, e muito mais pela sua qualidade de vida no dia a dia. Coisas que eles consideram, né, que as pessoas num peso mais adequado, mais ok, conseguem fazer, ir num parque de diversões e não ter problema, entrar num elevador e não se sentir envergonhado. Então, a vergonha, ela é muito presente. E o paciente com esse sobrepeso e já no nível da obesidade precisa muito entrar num tratamento psicológico para trabalhar essa baixa autoestima e essa vergonha. Até nas academias, assim, chega muito para mim no sentido do paciente que é obeso e tem muita vergonha de ir para academia porque já se sente julgado. Então, e se a gente for parar para pensar, né, eu fico muito atenta a isso, inclusive, de ver uma pessoa com sobrepeso ou obeso quando chega num ambiente e as pessoas olham, mesmo que não seja, né, a gente não vai saber exatamente qual é o julgamento que surgiu na mente dela, o olhar de atenção que essa pessoa, pelo sobrepeso, ganha, pela obesidade. Então, as pessoas obesas tendem, e com sobrepeso, a treinar num horário, tipo, que a academia está muito mais vazia. Então, não, eu prefiro acordar às 5h30 da manhã e treinar às 6 horas, que a academia está mais vazia. À noite, nunca, porque à noite, geralmente, é o pico que está cheio. Então, existe uma série de prejuízos para esse paciente, e se você que está aqui assistindo de verdade, está ouvindo isso, você precisa procurar ajuda, porque sozinho vai ser muito mais difícil. Porque você vai entrar se você tiver ali desenvolvido o TCA, você vai entrar nessa tentativa e erro, e a crença de fracasso é cronificada, é estabelecida. Uau. Sozinho é muito difícil. Uhum. Isso que a Psy Nayane está falando com a gente aqui, galera, é fundamental, porque certamente esse bate-papo, se você está acompanhando do início ao fim, cara, tá gerando consciência. Exato. Que esse é o primeiro passo. Exatamente. Para mudança de vida, para poder surgir aquele estímulo, aquela inspiração para pegar o telefone e correr atrás de um profissional, para estar ali junto contigo e tudo mais. E você falou um ponto bem interessante que eu penso que vale a pena a gente falar um pouquinho a respeito,
que é o da romantização, tanto da magreza extrema, Exato. quanto da obesidade, né? Porque, pensa comigo, Nayane, a gente não está falando necessariamente de uma questão estética apenas. Tem gente que tem uma autoestima elevada e se sente muito bem sendo gordinho ou magrinho demais. E tudo bem por isso, né? Sim. Eu tô muito acima do peso e minha esposa me ama, eu fico feliz, entende? Sim. Porém, tem a questão da saúde física mesmo. Não é uma questão de estética necessariamente, mas sim saúde, longevidade. Exato. Você falou qualidade de vida. Com certeza. E talvez na contramão à questão da obesidade, ou sendo uma contrapartida, ou talvez não, vem também a magreza extrema, vem também a anorexia, por exemplo. Você consegue identificar que as causas de um e outro são similares ou tem muita diferença, né, Anne? São similares, principalmente a influência sociocultural. Porque, assim, a magreza extrema, ela vem muito intitulada pela moda, muito intitulada pela ideia de corpo ideal. Então, pega uma modelo, né, de passarela, uma modelo que a gente enxergue como padrão. Vamos pensar na Gisele Bündchen, na Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa. Existe um formato corporal para aquela pessoa. E, às vezes, e aí a gente identifica uma magreza, de fato, né, podem estar saudáveis, mas são pessoas bem magras, né, que entra ali, e é interessante a gente sempre ressaltar, Rodrigo, que isso vem de década em década, mas ao longo do tempo. Exemplo, a Marilyn Monroe, né, ela já foi um ícone da moda e ela não tinha essa magreza extrema. Mas lá no período dela, ela era o corpo, era o padrão de corpo ideal da época. Então, as mulheres entravam naquele lugar de comparação e de endeusamento. Esse corpo aqui é o que eu preciso ter, então. Desculpa, então os seios mais marcados, a cintura um pouco mais marcadinha, mas o quadril um pouco mais avantajado, que diferencia muito do padrão estabelecido hoje de corpo magro. Então, existe uma influência muito grande da nossa cultura em ditar o que é um corpo perfeito e ideal. E essa romantização, né, também existe para o outro lado, hoje, da influência da mídia mesmo social, da internet principalmente, quanto à romantização da obesidade, quanto se aceite, você precisa se aceitar, você precisa se amar. E não que não precise, é importante, mas se a gente está falando de um nível de adoecimento clínico, que esse sobrepeso te gera um problema respiratório, te gera um problema cardiológico, te gera uma perda de qualidade de vida, por que a gente está romantizando isso? Não é se aceitar, ok, eu me aceito do jeito que eu tô, mas eu posso melhorar, eu preciso me cuidar. O que é um perigo muito, muito grande hoje é essa ideia de se ame, se aceite, mas não precisa mudar. E aí a gente está falando de romantizar a doença. Então, é muito perigoso a gente estar hoje nessa era da romantização do se aceite, se ame, que é verídico, é importante, mas entrando na romantização do adoecimento. Por isso que profissionais da saúde têm que estar na internet lutando por esse lugar de estar falando da ciência e não do achismo. Que alguém simplesmente se coloca, abre o Instagram, né, e decide falar o que quer e está influenciando milhares de pessoas. Sem se dar conta, às vezes, necessariamente, o quão maléfico isso pode ser. Com certeza. As pessoas, às vezes, pegam o telefone celular e começam a falar e pensam que só estão trazendo benefício, onde, na verdade, não é bem por aí. Em várias ocasiões, estão trazendo mais malefício do que benefício. Com certeza. Né? Você vê só, cara, é muito comum, por exemplo, a pessoa tá experimentando uma viagem bacana demais, bem legal e tudo mais, e às vezes está falando algumas coisas ali e tem uma audiência muito grande. Cada um lida com aquela viagem, com aqueles vídeos de uma forma diferente. Alguns estão olhando e falando, cara, que legal, essa pessoa tá aí, torço muito por ela e que seja muito feliz, seja uma viagem da vida dessa pessoa. Já outros pensam, cara, tô tão distante dessa viagem, cara, e como eu queria estar ali. Aí vem a contrapartida, vem outra área, né? Tu começa a degringolar com aquele potão de sorvete do teu lado. Com certeza. Com certeza. Fora a ideia de parecer que na rede social tudo é perfeito e todo mundo é feliz, né? Então, assim, até porque, eu sempre falo, ninguém que tá
vou chorar hoje, tô sofrendo e tô aqui me filmando. Olha, gente, hoje meu dia foi péssimo, né? Briguei com X pessoa, perdi uma... Dificilmente a gente vai postar momentos alegres, a gente vai postar momentos bons, mas o problema é o quanto que isso pode estar te adoecendo. Então, uma das estratégias, inclusive, para pacientes com transtornos alimentares, é fazer esse filtro das redes sociais. Eu sempre proponho, como também uma limpeza no WhatsApp, de contatos, às vezes, não vou especificar o alimento, mas assim, aquilo que é um gatilho para você entrar naquele lugar, no episódio compulsivo. Então, assim, receber notificações de restaurantes, de lanchonetes, promoções que você geralmente acontecem em dia de semana, né? Então, isso às vezes você nem estava pensando muito. Aí aconteceu uma situação desagradável, você olhou, chegou aquela notificação, é o suficiente para você fazer uma alimentação que não estava dentro do seu planejamento alimentar. A gente falou bastante sobre anorexia e também falamos um pouquinho sobre a questão da obesidade. A bulimia entra como algo sendo nem lá nem cá. Ou seja, por um lado, você parece comer demais, como alguém que é muito grande e tudo mais. Por outro, você recorre à ideia da magreza extrema, né, como consequência do seu ato de comer demais, né? Normalmente a bulimia tem uma causa extremamente emocional, né? Impressionante. Sim, sim. Na verdade, todos têm ali dentro dele essa questão emocional. No bulímico, o paciente bulímico, ele tem um critério muito de perfeição. Então, assim, se essa pessoa tem uma ideia da ingestão calórica que ela pode fazer durante o dia, e ela sabe que ela comeu aquilo ali, então, tipo assim, eu tenho uma noção daquilo que eu posso me alimentar durante o dia, de forma saudável. E aí, me deu aquele episódio de compulsão, e geralmente, às vezes, acontece muito no banheiro, onde eu levo alimento. Tem pacientes que levavam dentro da bolsa do trabalho, alimentos para realmente fazer esse movimento dentro do banheiro do trabalho, porque em casa seria visto as embalagens, então na rua já consegue jogar fora e se livrar daquilo. Esse paciente bulímico, ele vai entrar numa preocupação excessiva com o peso, mas dificilmente você enxerga no formato corporal, porque essa pessoa está visivelmente ok. Então, ela pode até ter um pouco de sobrepeso, mas ela não vai ter ali num nível evidente, porque ela tem pavor de engordar, e nem tão magra no nível da anorexia. Pode acontecer até a bulimia e a anorexia juntos, assim, e um transtorno alimentar pode migrar para outro. Isso é algo importante de verbalizar. Eu tenho uma fase que é muito crucial de acontecer um transtorno alimentar é na adolescência ou iniciando a vida do jovem adulto. Não que não possa desenvolver em outra idade, pode, mas é muito mais fácil um paciente que teve lá nesse período uma relação já disfuncional, porque é uma construção desse relacionamento disfuncional. Ninguém do dia para a noite tem uma relação disfuncional com o alimento. Isso vem surgindo durante a sua vida. E tem muita influência também, Rodrigo, eu acho importante a gente ressaltar, no ambiente que a gente está inserido. Então, assim, no diagnóstico, quando a gente vai fazer essa avaliação para identificar um transtorno alimentar, além da influência da cultura, além da influência ali da genética, a gente vai fazer uma avaliação da família, qual contexto familiar essa pessoa estava envolvida. Então, geralmente, tende a ter uma pessoa que se preocupava muito com o peso ou com a imagem dessa pessoa. Então, fazia uma regulação quanto, vai engordar, ou então, não, pode comer, come, não, tem que comer para você... Tem ali uma tendência a ter uma pessoa, e às vezes essa pessoa não tem a menor noção, né, que gerou aquilo ali, que aquilo ali foi um potencializador do adoecimento, e também das roupas. Então, assim, você tem que estar perfeita, você tem que estar limpa, você não pode se sujar. E aí entra alguns critérios de avaliação que a gente faz e acaba sendo um potencializador para aquele adoecimento. Na bulimia e na anorexia, são muito presentes essa rigidez e na ideia de perfeccionismo, e na compulsão, muita ideia do tudo ou nada. Tanto que muito característico é a pessoa que faz a tentativa assim, não, essa semana
Essa é essa semana. Segunda-feira eu vou entrar na academia, eu vou fazer 5 de segunda a sexta e vou me alimentar bem. Eu já tive várias vezes essa ideia, sempre à noite, pelo menos, ali. Nossa, com certeza segunda-feira vai ser minha alimentação regrada. E aí você, consequentemente, vai entrar mais uma vez naquele ciclo de tentativa e erro. Porque na compulsão é muito 8 ou 80. Por isso que as pessoas romantizam a ideia do 880. Não, eu sou muito 880, pra mim é tudo ou nada. Isso é muito prejudicial. A nossa vida é equilíbrio. É equilíbrio. O nosso corpo tem o processo de homeostase, que é o equilíbrio do nosso organismo, mas emoções não são diferentes. As duas pontas são prejudiciais. A gente precisa encontrar o nosso ponto de equilíbrio. E todos nós temos um. Então, assim, e a descoberta é realmente na terapia. Quando você entra ali na ideia de, nossa, agora eu me conheço. Agora eu sei quem eu sou. Nossa, agora eu entendo por que eu estava compensando isso no alimento. Olha quanta bagagem eu tô segurando aqui. Cara, é quase um engano, então, quando a gente pensa, coloca a expectativa na segunda-feira, né? A gente joga tudo pra segunda-feira. A gente passa a semana toda se alimentando mal, comendo acima da média, pensando, não, mas cara, na próxima segunda vai cair exatamente no dia 1º de setembro, por exemplo. É ali, setembro vai ser o mês da minha vida. Meu mês, sim. O meu mês é setembro e tal. E você vai alimentando, de forma falsa, aquela expectativa, como se o seu corpo obedecesse as suas regras, assim, exato. Eu sou o rei, eu mando em mim mesmo. Sim, né? sim. Onde, na verdade, tem os impulsos, como você falou. Sim. Tem que começar por pequenas metas. Então, assim, se você tá no 0 e você quer alcançar o nível 10, amigo, você tá pulando degrau. Então, se você coloca como meta, caramba, eu vou 2 vezes essa semana na academia. Beleza, me matriculei. Não vou construir uma ideia de ir todos os dias, porque eu tô no 0, não vou nenhum dia. A chance de eu conseguir é 1, 2 semanas. Na terceira você não vai. Não vai. E não é porque você não quer, porque você não está respeitando o tempo do processo de adaptação. Não vai ser fidedigno. E no compulsivo tem muito isso. Como ele é 880, nesse sentido de ou eu como regrado, ou eu entro, ou eu enfio o pé na jaca, eu realmente não consigo equilibrar. Então, assim, você que se identifica com esses critérios, com essas características da compulsão, estabeleça pequenas metas. Começa no primeiro mês indo de 2 a 3 vezes na semana e ali se valide quanto a conseguir ir. Fracassei nessa refeição, no café da manhã, beleza, foi nessa. No almoço eu vou tentar acertar. Porque geralmente assim, já que eu já errei, já era, tá vendo? Eu sou um fracasso. E aí eu não consigo dar continuidade. A mesma coisa, se eu não conseguir a primeira semana, show, sou muito bom. Ok, comi sábado e domingo fora do que eu imaginava, do que eu construí, chega na segunda-feira eu já não vou, porque eu já me senti um fracasso, não vou conseguir. Porque vem todas as suas preocupações, todo o seu julgamento que você faz de si mesmo. E uma das principais questões é o julgamento que você faz de si mesmo. Às vezes ninguém tá nem aí pra sua vida. Eu brinco com meus pacientes, eu falo, nossa, mas olha o tanto de preocupação que você tá construindo de um controle que a gente não tem, porque eu não tenho o menor controle do julgamento do outro. O único controle que eu vou ter é pensar sobre mim mesma. Invista nisso, no pensamento sobre si, não sobre o que o outro está pensando ou não. A gente tem esse hábito, né? Muito. É o tal do efeito holofote. A gente sempre acha que o holofote está sobre a gente o tempo inteiro. Sim. Se eu tô andando na rua, por exemplo, e, sei lá, tropecei, porque a gente tá no aterro do Flamengo, tem umas pedrinhas ali, né? Sim. Tropecei, eu já caio cheio de vergonha. Caramba, todo mundo deve estar rindo de mim. Sim. Cara, às vezes a galera tá no celular, correndo pro trabalho, pensando em outras coisas. Tropeça até em você, né? Porque não se deu conta que você caiu ali. Sim. Ou seja, cara, não se engane, né? Não se engane, cara. Às vezes a gente se auto-sabota até nesse sentido, né, Nayane? Sim. Em relação a procurar ajuda, em relação a levantar e ir pra academia, né, em relação aos horários e tudo mais. Você falou um ponto que eu queria tocar demais, porque eu vejo muito aquele programa Quilos Mortais, sim. do Discovery Channel, nossa, com o Dr. Now. Sim. E é interessante pensar, do ponto de vista psicológico, né, a gente analisando as histórias daqueles participantes, nesse contexto da psique, do estudo da psique, cara, muitos deles, para chegar àquele tamanho, passaram por situações extremamente pesadas, na infância principalmente, né? Uma separação dos pais,
ou então uma agressão física ou verbal entre eles, Sim. entre os pais, ou então abuso na infância e Sim. outras questões, e acabaram derramando, né, a tristeza Sim. no alimento compulsório. Sim. Né? Então, Nayane, eu quero te propor um desafio agora, cara. Ai, meu Deus. Para aqueles que estão nos assistindo nesse momento e que passaram por situações delicadíssimas na infância, principalmente, e hoje, infelizmente, estão colhendo maus frutos disso daí, no que diz respeito à alimentação compulsiva. Que mensagem a gente pode dar para essa pessoa, Nayane? Primeiro, você não precisa dar conta disso sozinho. Então, não se permita viver tanto tempo em sofrimento só. Ninguém nasceu sem precisar de alguém, todos nós precisamos. Abrace sua vulnerabilidade, todos nós somos vulneráveis. Quem não é vulnerável é uma máquina. Mas ter emoções, nós vamos ser vulneráveis. Então, não crie essa expectativa de que você precisa ser forte o tempo todo, porque você não é. E não é só você, todos nós. Então, assim, quanto mais consciência você tiver de que você é um ser humano cheio de emoções, vulnerável, que são dias e dias, e que existem formas de você cuidar dessas emoções e lidar melhor com elas, mais chance você vai ter de largar essa bagagem que às vezes nem é sua, e você está segurando e levando para a vida toda, e seguir a sua vida com muito mais qualidade. Então, não faça isso, não aceite viver isso sozinho. Você precisa de ajuda e tá tudo bem. Sabe, galera, eu tô conversando aqui com a Nayane. Infelizmente tá chegando ao fim, passou rápido demais, né, Nayane? Nossa, sim. Tá chegando ao fim o nosso Psi Podcast de hoje. Mas eu quero terminar com algo que eu aprendi aqui com a Nayane. E, inclusive, ela falou agora, nessa última frase. Você não precisa passar por isso sozinho. Você tem pessoas, profissionais, muito capacitados, esperando o seu telefonema, cara. O seu WhatsApp, a sua mensagem, como a própria Nayane, para poder trocar uma ideia, conversar e dar o primeiro passo para resolver algo que te machuca há tanto tempo. A gente tem muita dificuldade de reconhecer nossas fraquezas, principalmente com outros e outras. Mas quando a gente olha no espelho, a gente sabe muito bem que a gente nem sempre a gente se engana. Quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e vai dormir, quando todo mundo já está dormindo, você sabe muito bem que existe aquele doce na geladeira, mas também existe aquele sono, aquela noite muito bem dormida, que pode ser muito melhor, pode não, será muito melhor para você. E quem sabe no amanhecer do dia seguinte, você não vai lá e pensa, cara, e se? E se eu tentar? E se eu der o primeiro passo? E se eu começar a seguir, de repente, como a Nayane falou, pessoas que serão trampolins para mim, e não uma espécie de âncora que vai te levar para baixo, né? Pois é, cara. Às vezes, muita coisa acontece ao nosso redor e a gente não consegue dar conta de resolver. Mas, em outras ocasiões, muita coisa acontece na nossa mente e no nosso coração que a gente dá conta de resolver. Quem sabe o primeiro passo para virada de chave, para mudança no seu estilo de vida, assim como será para o meu, acredito, não seja esse podcast, esse capítulo que você acabou de assistir, não seja os vídeos da Nayane na rede social, essa palavra magnífica, essa grande aula que a gente aprendeu aqui sobre transtorno alimentar. Pois é, galera, vamos dar o primeiro passo. A psicoterapia é um passo importantíssimo, porém antes dela vem a sua decisão. Exato. E para te estimular a tomar essa decisão tão importante, eu queria pedir a Nayane para falar com você, cara. Nayane, falando para aquela câmera ali, Ok. certo? Fala com a tua audiência. Primeira coisa, seja fiel a você. Só você pode fazer isso, mais ninguém. Literalmente mais ninguém. Para de tentar dar conta de tudo, cuidar de todo mundo, menos de você. Eu sei que é assim que funciona. Mas esse não é o caminho. De verdade. Você pode ser livre, se você quiser. E eu sei que não é fácil. Não estamos considerando aqui que isso é fácil. Mas procure ajuda. Esse é o primeiro passo para você. Você pode ser livre, você pode viver uma vida de qualidade, mas você precisa decidir
isso por você, ser fiel a você. Às vezes você já foi fiel a tantas pessoas que a única pessoa que você não dedicou tempo e investimento foi em você mesmo. Então, assim, abra mão de bagagens que não são suas e abrace você mesmo. Esse é o meu recado para você hoje. E que recado, hein, galera? Que recado, hein, Nayane? Sim, profundo. Cara, muito bom. Muito bom ter você aqui no Psi Podcast, Nayane. Adorei. E, galera, antes de terminar, eu preciso dizer, o Instagram, a rede social da Daiane, está aqui na tela, tá certo? Para você entrar ali, acessar, seguir a Nayane e aprender tanto quanto eu tenho aprendido com o conteúdo que ela posta todos os dias, bom, galera. Olha só, tira que era. Tem o café, né? O café terapia, amo, toda quarta-feira. Cara, tá, café terapia que é bem bacana. Ela fala não só sobre transtorno alimentar, mas também sobre vários aspectos aí da nossa natureza e tudo mais. Sim. E, cara, eu super indico, viu? Galera, eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Isso aqui é Psi Podcast. A gente fala sobre saúde mental, sobre toda essa linha aí que nos aflige, mas também de uma maneira divertida, de uma maneira legal e tudo mais. Eu quero te perguntar, você já curtiu esse vídeo? Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? O que você acha de compartilhar esse vídeo aí com quem você sabe que está precisando ouvir essa aula que a Nayane nos deu aqui agora? Galera, isso é Psi Podcast. Te espero no próximo episódio. E a pergunta que eu te faço é, tua mente está pronta?